mundo já sabe, fica esperando aquele momento especial em que a gente dialoga sobre temas que de vez em quando fazem a gente ficar meio doidinho, meio fora, por isso vem a dica. Não pira! Versão para o rádio. Comportamento, educação financeira, dicas de bem viver e estilo de vida. Com a consultora, psicanalista e palestrante Márcia Tolotti. Oi, Márcia, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes, tudo bem? Aqui já com uma xícara de quê? Café. Essa semana a gente teve aí no dia 14, o Dia Mundial do Café, e eu brinquei com a Márcia, disse: Márcia de Deus, o cafezinho é uma coisa que dá uma energia. Aliás, é uma bebida conhecida por ser fonte de energia. Hoje tem outras, mas assim, historicamente, o café é uma bebida que a gente bebe porque é gostoso, mas também porque ela dá um ganho, né? Um up. Mas a pergunta não é só essa, é neste embalo do dia do café, o que além do café te dá energia, Márcia? E já quero provocar aqui a psicanalista também no contraponto, né? O que nos rouba energia. Porque às vezes a gente pensa só no Boa. que dá, mas não pensa o que rouba, né? Energia. O que rouba, o que dá energia, hein, Márcia? Pra mim, café, sensacional da energia. Uma boa música, assim, sabe? No topo, assim, aquela música legal que diz: Nossa, hoje eu tô precisando de energia, eu boto um som, já fico cheia de energia. Gente simpática me dá uma energia boa, assim, já fico cheia de Coisa boa. energia. E você, Márcia? Bom, uma das coisas que me dá energia é na quinta-feira o Não Pira, porque além de ter a companhia aqui de altíssimo astral e super inteligente da Beverly, a gente ainda tem os ouvintes que, né, fazem com que a gente fique mais feliz ainda, né? Então são as fontes de energia, né, Beverly, que a gente tem e não precisa ser coisa muito apoteótica, né? Uma música, uma conversa, uma companhia, um sorriso, vai muito daquilo que a gente dá valor, né? Então, quanto mais a gente consegue dar valor para o simples, mais energia boa a gente vai ter. Mas falando especificamente do café, né? Como sempre, a Beverly dá um start, faz uma provocação e eu vou estudar, né? Porque isso também me dá energia, o estudo, o conhecimento, o entendimento. E tem muita lógica, né? E a reflexão que fica do café é: bom, quem está nos ouvindo aí, o dia só começa depois de um café? O café é aquela posso e preciso tomar o café, eu estou muito cansada e vou para o café. Se o café é uma fonte de energia, quando ele começa a ser essa bengala que para tudo eu vou precisar de um café, ele já não é mais energia, ele é uma compensação. Olha que interessante, né? Por quê? Porque aí a gente acaba, de alguma forma, ficando emocionalmente dependente desse café. E aí ele começa a mascarar uma outra coisa, não é energia, ele está mascarando o cansaço. E eu acho que muita gente usa o café como esse recurso de mascarar o cansaço. Eu estou super cansada e eu vou tomar um café, e isso de alguma forma me dá um up, seja físico, seja psicológico, até porque o café ele entra, ele libera um neurotransmissor, que eu fiz uma cola aqui, chamada adenosina. Então, realmente, ele é um estimulante, mas quando eu começo a usar muito, eu não estou olhando para aquilo que é importante, que é a autopercepção, né? Então, o meu corpo eu deixo de escutar o meu corpo, eu vou forçando ele, né? E uso o café como um recurso aí para tentar ficar mais esperta, ter mais energia. Então, é o contraponto aí um pouco dessa questão, né, Beverly? Falando especificamente do café, né? A Maria Aparecida, ela mandou um recadinho aqui bem interessante. Ela disse o seguinte: Oi, Márcia, sou tua fã de longa data, já li teus livros, fui em palestras, né? A Maria Aparecida diz o seguinte: que para ela não é mais o café que dá energia, ela é viciada em energético, sabe aquelas bebidas energéticas? Ela Hum. viciou nisso e depois que viciou, agora ela não consegue mais te ouvindo falar aqui. Ela disse que depende
enche de energia. Todo dia ela tem que tomar um, pelo menos, senão a coisa não vai. E aí ela te ouvindo ficou pensando, é uma compensação ou é da energia? Aliás, Márcia, aqui na rádio também, sabia? Agora eu vou dedurar os colegas. Tem uma galerinha jovem aqui que toma bastante energético. Claro, talvez seja por causa do gostinho, não perguntei pra eles, né? Ele é um docinho. Bom, Maria, em primeiro lugar, muito obrigada. Fico muito feliz de saber, né, que de alguma forma eu posso contribuir de alguma maneira na tua vida e na vida, enfim, de outras pessoas. Para mim é um privilégio e uma honra. Por conta disso, Dona Maria, corte o energético devagar. O energético ele é um estimulante que ele acaba, se por um lado ele dá esse pico de energia e muito também pelo açúcar que ele tem ali, ele tem tantos outros componentes que não são muito bons para a saúde. Então, se eu de alguma forma te inspiro, inspire-se e corte aquilo que mais, de alguma forma, mais pode estar fazendo mal. Bom, todo dia toma, vou cortar de uma hora para outra, não, não vai dar certo, não vai funcionar muito bem. Então eu vou diminuir. Se eu tomo um energético, eu vou tomar meio. Se eu tomo todos os dias, eu vou tomar dia sim, dia não. Eu vou me desviciando, porque o vício ele tem dois componentes, um físico e para o energético ele não é tão intenso, mas um emocional. Então, sim, é aquela compensação. Poxa, eu vou tomar um energético porque isso vai me alimentar, isso vai me deixar bem. E nada, nada deixa a gente melhor do que quando a gente se olha. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga e ela estava na dúvida se ela ia ou não participar de um evento que ela talvez pudesse encontrar lá um contatinho que ela estava a fim de encontrar. E aí ela me disse, Márcia, mas eu não estou me sentindo bem como mulher. Eu disse, amiga, não vai. Não vai nesse lugar que tu vai estar indo, não te sentindo muito bem e ainda esperando, provavelmente, ser olhada por alguém que tu está interessado. Te olha primeiro. Te olha primeiro. E é muito difícil, às vezes, a gente se olhar. É muito difícil a gente entender que essa energia maior, positiva e boa, ela está dentro da gente. E que a gente tem que alimentar da forma mais natural possível. Ah, eu nunca vou tomar um energético, eu nunca vou. Claro que vou, com certeza vou, mas isso tem que ser a menor parte, porque a maior energia, a melhor energia que eu posso ter é aquela que vem de mim. Tô, no mínimo, Maria, você é corajosa, porque está aqui falando, te expondo, escrevendo, querendo ouvir, curiosa porque quer saber mais, empenhada porque estuda, porque acompanha, porque lê. Essa é a fonte da energia. É, a gente tem, tem um projeto já desenvolvido, Beverly, há um tempo, que eu criei alguns personagens, e eles são as emoções, mas a gente tem um superpoder. Tem até um livro aí com um projeto bem legal que a gente fez. O superpoder é o Fi, a força interior. É um superpoder que cada um de nós tem. Então, eu vou buscar esse superpoder, esse Fi que está aqui dentro, eu vou alimentar ele, e aí eu alimento ele como? Me dizendo coisas boas, me acarinhando, me reconhecendo, me valorizando, me arrumando para mim, me perfumando para mim, comprando flores para mim, me dizendo coisas boas, porque a gente está aqui se dizendo coisas ruins, muitas vezes, aquele pensamento meio invisível que a gente não deixa muito perceber, mas é isso que drena a nossa boa energia. Não é tanto o que vem de fora, porque vem muita coisa de fora, mas se a gente tem um escudo de estar trabalhando nossa autoestima, de estar dando valor para nós mesmos, a gente vai neutralizar num grau muito intenso essa energia negativa que drena, que nos tira do prumo e que nos tira do nosso alto valor.
Márcia, o Paulo, pelo WhatsApp aqui, também fez um comentário muito interessante. Ele diz o seguinte: ouvindo você sobre o que dá energia, o que tira energia, o café, ele diz o seguinte: eu sou fumante, né? Eu tenho o hábito de fumar um cigarro, tomar um cafezinho, ou às vezes tomar um cafezinho e fumar um cigarro. É um hábito casado. E aí ele estava tentando diminuir o cigarro, né? Porque sabe que não faz tão bem assim. Não necessariamente parar, mas diminuir um pouco o cigarro, só que daí ele se deu conta que ele não consegue, porque ele toma o cafezinho, ele associa, aí dá uma fissura, o negócio dele tem que ir lá fumar, né. Então ele brincou conosco aqui, que o café para ele dá energia e o cigarro acalma a mente dele. Como lidar com essa situação, Márcia? Porque daí para tirar aquilo que acalma a mente, ele vai ter uma coisa que vai, né, não vai poder tomar o que dá energia. Paulo, vou te indicar, se tu tiver acesso, leia um livro chamado O Poder do Hábito, inclusive Beverly, escrito por um jornalista. Então ele tem uma leitura muito fácil, como o jornalista só sabe transformar aquelas informações mais complexas numa leitura que a gente entende, né? Ele não é ele é de fácil leitura, mas ele é de uma profundidade muito interessante. E ali ele usa muito esse exemplo do, looping e dos gatilhos que fazem com que a gente continue, com hábitos ruins para nós. Por exemplo, né, associando o café e o cigarro, eu já fui fumante, décadas atrás já eu parei de fumar, então eu entendo, né, essa companhia que o cigarro faz, esse momento de reflexão que a gente tem, essa coisa que a gente fica em si mesmado, né, com a gente mesmo aqui enquanto está num papo aqui enquanto fuma, né? Porém, a gente sabe que é ruim, né? Nem tudo que a gente pode nos convém, né? Então é interessante entender qual é o gatilho. E aí o Paulo está falando de dois gatilhos, né? O cigarro, que então eu tomo café que me estimula e eu fumo que me acalma, né? Tipo, eu tomo remédio para dormir, tomo remédio para acordar, não dá, né, Paulo? É, é importante perceber o que tem ali, o que significa esse momento do cigarro. E muitas vezes a gente vai trocar uma coisa por outra. Ah, parei de fumar, estou comendo mais, por exemplo, né? Muita gente faz isso, para de fumar e aumenta a quantidade de comida. Em todo caso, é uma dependência emocional. Por quê? Porque me traz alguma sensação ali, a hora do cigarro, em que eu quero que aquilo continue. Então, muitas vezes, não é o cigarro em si, Paulo, é o que ele representa. Qual é o gatilho que faz? É quando eu estou estressado? É quando eu estou nervoso? É quando eu estou querendo um sossego mental, né? E fisicamente, Paulo, fisicamente, organicamente, a nicotina, ela estimula, ela não acalma. A sensação de acalmar é emocional, não é física. Então, vale a gente entender assim, o que está sempre por trás daquele hábito que a gente tem. Ele está servindo para quê? Né? Para que esse hábito serve? E sugiro, eu como uma ex-fumante, olha, sugiro assim um abandono do cigarro, porque é uma vida. Logo que eu parei de fumar, Beverly, de manhã, principalmente de manhã, eu, enfim, tomava uma água quando acordava, eu pensava, gente, como eu tô limpa, sabe? A gente tem uma sensação assim de limpeza, porque, claro, né, eu tô deixando de colocar no meu corpo várias coisas aí que não me fazem tão bem. Então, o que que o cigarro está representando? Qual é o gatilho que te leva para isso, né? E vale a gente se cuidar. Parabéns aí pela autorreflexão, Paulo. A Vilani Maia também pelo WhatsApp, um abraço para a Vilani, ela tá todo dia com a gente, ela diz o seguinte: "Eu não posso deixar de tomar meu cafezinho pela manhã, né, se ela não tomar, ela tem uma consequência que é uma dor de cabeça insuportável o resto do dia". Ela não sabe por quê, não conseguiu identificar o motivo, mas é isso, não tomou, dá dor de cabeça. Ela precisou fazer um exame, Márcia, no qual ela precisava ficar 3 dias,
né, de preparo e nesses 3 dias não podia tomar café. Foram 3 dias de dores de cabeça insuportável, de desconforto, né. Então ela Uhum, sim, ela, não é só dar uma energia, é um hábito, né. E se ela não tomar o uhum. cafezinho, ela tem essa consequência que ela jogou esse presente no teu colo. Não sei o que tu vai fazer com essa informação, Márcia. Não, e vamos lá, a gente não está aqui falando de não tomar o energético, de não tomar o café, de não eventualmente fumar. O que a gente está falando aqui é quando entra no campo do vício. O que é o vício? É quando eu tenho uma escalada de ingestão, seja do café, seja de comida, seja do energético. Quer dizer, qual é a frequência que eu estou usando isso? É a E isso diferença é que entre um vai. hábito e um vício, é isso, né? Exato, exato, né. Quer dizer que um vício é um hábito também, né, Sim. só que qual é a intensidade? Uhum. "Ah, eu tomo 6 cafés por dia". Eu não sei se é o caso dela, desculpa, como é o nome dela mesmo? Vilanier, Vilanier. Vilani. Vilânia, eu teve uma época que quando eu parava de tomar quando eu não tomava café no final de semana, ficava final de semana me dava uma dor de cabeça muito forte. E aí eu comecei a investigar, até que eu descobri que o que que acontecia durante a semana, eu tomava vários cafezinhos por dia, vários, no fim de semana não. Então, a quantidade que eu ingeria de café, o meu corpo pedia aquilo. Chegava no final de semana, eu não percebia, e aí eu ficava mal. Então, o que que eu fui fazendo? Eu fui diminuindo a quantidade de café durante a semana. Não sei se é o caso da Villanir, tá? Mas tomar um café o dia não começa para mim se eu não tomo um café, mas é um café, né? E Sim. aí, depois, ao longo do dia, vou eventualmente tomar mais um e outro. Não quero dizer que o meu exemplo ele é padrão. O que eu quero Uhum. dizer é que a intensidade com a qual a gente se entrega para alguma coisa é que vai mostrar se aquilo está sendo positivo para nós ou se aquilo está nos levando para uma dependência, seja física e seja emocional. Então, muitas vezes, é como lidar com o dinheiro, sabe? Se eu estou gastando muito aqui, eu vou ficar endividado num outro lugar. Então, se eu Uhum. estou ingerindo muito café, se eu estou ingerindo muito energético, eu estou botando uma sobrecarga, por exemplo, no meu corpo e na minha mente, principalmente na minha mente, que eu passo a acreditar que eu não consigo mais fazer X, Y ou Z sem aquele aditivo que eu estou usando. Claro. Então, esse é o condicionamento mais problemático que a gente acaba tendo. A Vilaneta escreveu aqui enquanto vocês, falava, mas que sim, ela só toma café de manhã. É isso, muito possivelmente o corpo dela está acostumado, né, com aquela refeição, com aquele café, e se a gente não Sim. toma, os nossos níveis ou hormonais ou de substâncias químicas que a gente produz no corpo fica alterado, muito possivelmente tem a Aham. ver com isso, né, Vilani, tá tudo certo. E assim, um hábito bom, a gente não precisa, tirar ele, né, como eu Uhum. disse, né, a diferença entre um hábito ou vício é quando o hábito vira um vício. Então o hábito sozinho, ele é necessariamente quando ele está, nos trazendo bem-estar, benefícios, está tudo certo, né. Uhum. Eu vou contar um exemplo rápido aqui, eu se não tomar banho de manhã e na sequência tomar um cafezinho passadinho na hora de preferência, parece que o dia não tem o mesmo brilho. Claro, se eu Uhum. precisar sair sem tomar banho e sair sem tomar café, eu vou, mas certamente o meu dia não vai ficar tão bom quanto seria se fosse. Então é um prazer, é uma coisa que me faz funcionar melhor, né, então tá tudo certo, as pessoas precisam entender essas diferenças, né. Outras pessoas participaram rapidamente aqui, Márcia, o João, a Patrícia e a Carla mencionaram basicamente a mesma coisa aqui, tá? Os 3 mencionaram que para eles o que dá energia é chegar num ambiente de pessoas bem-humoradas, dá energia, chegar em casa e tá a casa limpinha dá energia, que mais dá energia aqui? Tomar um banho ou gelado ou bem quente, dependendo da estação, se uma estação quente, um banho mais fresco, se numa estação mais fria, um banho quentinho, são coisas que para eles dão energia. Basicamente as mesmas coisas aqui, coisas que dão energia. E faz muito sentido, né, Márcia? Muito, muito, né, João, Patrícia, Carla, que bom que vocês,
né, conseguem identificar. E quando a gente participa aqui, por exemplo, né, Beverly, do programa, é um jeito de a gente também reforçar para nós, né? E para nós, eu quero dizer, para o João, para a Patrícia, para a Carla, mostrando que há uma corrente, né, também e de coisas boas que a gente pode propagar. É tão fácil propagar tragédia e é muito importante propagar a coisa boa. O simples, o Mário Quintana tem uma frase, vira e mexe eu cito ela, que a felicidade ela é tão simples que muitas vezes a gente deixa ela passar sem perceber pela simplicidade dela. Uma energia positiva, uma sensação boa, uma pulsão de vida, uma libido vinculada à vida, ela também está nessas coisas pequenas, no banho, na música, na beleza da casa arrumada, no gesto que eu fiz de cortesia, no gesto que eu agradeci de cortesia. Então, a gente tem que. Só que isso é o hábito principal para isso tudo, é eu alimentar uma visão positiva da vida. E Entendi. essa é a grande questão, porque daí virão coisas e que eu vou olhar para elas como boas oportunidades e positivas, ou eu vou deixar passar e não vou nem perceber. Aquela pessoa que segura o elevador para ti, aquela pessoa que te deixa passar na frente no trânsito, aquela pessoa que te dá um auxílio, aquela pessoa que te atende bem, aquela pessoa que ri para ti. Então, são tantas fontes de energia que a gente pode ter, que a gente pode se dar, mas que a gente pode estar aberta para olhar e para receber, que não vale a gente passar a vida carrancudo, mal-humorado, mas é trabalho diário, trabalho diário. Eu hoje estou disposta a olhar para as coisas boas. Ah, mas a minha conta está atrasada. Ah, mas eu estou doente. Ah, mas o meu filho isso. Ah, mas a minha mulher aquilo. Sim, problemas a gente vai ter de pencas o dia inteiro. Qual é o espaço emocional que eu dou para coisa ruim que chega em mim? Qual é o espaço emocional e de pensamento que eu dou para coisa positiva que chega em mim? Então, o não pira é essa corrente. Não pira, respira, calma, aproveita, é, a, deixa essa coisa boa entrar e fazer parte e trazer para a vida de cada um de nós a felicidade, a coisa boa, a energia positiva, disso a gente se alimenta e isso a gente propaga. Nossa, bacana demais. Márcia, obrigada pelas dicas, né, por essa reflexão importante. Esse foi o quadro Não Pira. Semana que vem tem mais, né? Se alguém quiser, inclusive, sugerir algum tema aqui, pode fazê-lo pelo WhatsApp. Alguma Tintim, bom café. bom café para todos aí, para ti também. Márcia, um abraço, até. Até. Tá aí, gente, a Márcia Tolotti no quadro Não Pira. Não Pira, versão para o rádio. Comportamento, educação financeira, dicas de bem viver e estilo de vida, com a consultora, psicanalista e palestrante Márcia Tolotti. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.